Tem um barulho. Tem mesmo. Minha casa tá caladinha. Eu deixei no mudo aqui. Acho que é a minha internet. Estranho, talvez. Mas será que na hora que você ficou falando, pode ser que isso suma? Bom, paciência, vamos assim mesmo, André. Oi, bom dia. Bom dia. Já iniciamos aqui, né, André? Já. Oi, bom dia, pessoal. Vamos começar aqui mais um webinar, né, aqui da ESAB, mais uma oportunidade da gente compartilhar conteúdo com vocês. Meu nome é Virgínia, eu trabalho aqui no marketing da ESAB, vou estar auxiliando aqui o André Pereira e o Carlos Neri, que são os especialistas aqui que vão apresentar para a gente agora esse conteúdo. A gente vai falar sobre os dispositivos de monitoramento de processos de soldagem e aplicações. Eu gostaria que vocês se apresentassem e podemos iniciar. As perguntas, todos os espectadores aí podem ficar à vontade, quem estiver conosco, podem enviar as perguntas aqui no chat, e aí a gente vai respondendo ao longo da apresentação e damos um espaço também ao final para tirar todas as dúvidas, tá bom? Oi, André, podemos começar. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é André Santos. Sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Eu sou consultor técnico de bens de capital. Bens de capital compreende automação, robótica e corte mecanizado CNC. E hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de monitoramento de processos de soldagem e as aplicações para eles. Carlos, pode se apresentar e aí eu vou iniciar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um webinar promovido pela ESAB. O meu nome é Carlos, trabalho também na linha de bens de capital, na parte de gestão de produtos, já com uma grande experiência na parte de cortes, e agora a gente vai apresentar hoje para vocês aí o dispositivo de monitoramento de soldagens, que é um assunto bem interessante para o momento agora. Espero que todos aí possam aproveitar e, se tiverem dúvidas, a gente vai estar à disposição depois para responder no final. Antes de começar, durante a apresentação, se vocês já forem surgindo as dúvidas, já podem utilizar o chat para a gente estar tentando responder já ao mesmo tempo aí, para otimizar o tempo e deixar depois um tempo de 20 minutos, 15 minutos no final, para mais perguntas. Então, as perguntas que a gente conseguir já responder durante a apresentação, a gente já vai respondendo. E as perguntas a gente deixa um tempo de 15 a 20 minutos para a gente ter esse tempinho também para as outras perguntas, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho, né, dos sistemas de monitoramento HKS. A HKS é uma empresa alemã. Ela se juntou ao grupo ESAB no ano de 2017 e desde então ela é parte fundamental da estratégia de soluções digitais da ESAB. Então é uma empresa aí de 25 anos no mercado, muito presente em soluções para monitoramento dos processos de soldagem. Os sistemas de monitoramento de soldagem, eles compreendem aí o universo de detecção de defeitos e monitoramento, coleta de dados e gravação e análise de alta precisão dos dados. Então, passando aqui um por um, brevemente, nós temos, iniciando aí a nossa apresentação, o LDQAS. O LDQAS, ele é um sistema que vai possibilitar o monitoramento, a visualização numa interface IHM de tudo que está acontecendo ali em tempo real, e ele vai validar aquele cordão de solda.
esse cordão de solda, ele vai ter uma nota. Então, o sistema, ele tem um algoritmo matemático que interpreta todas as variáveis do processo e no final do seu cordão, você vai ter uma nota para ele. Essa nota, você consegue calibrar e definir os ranges que, no seu entendimento, é como sendo um cordão bom. Então, é um sistema muito versátil que vai te possibilitar interagir diretamente no processo de fabricação, porque te possibilita comunicar por vários protocolos de comunicação em uma célula robotizada, em um sistema mecanizado controlado por PLC. É um sistema realmente muito versátil que vai auxiliar muito na gestão da qualidade do seu produto. Então, para a área de qualidade, é uma ferramenta muito importante. Tá? E essa interferência em tempo real do seu processo. Aconteceu ali, na hora, o robô, a máquina que está manipulando a tocha, recebe esse sinal e ele vai saber se está dentro do que foi programado ou se está fora, se está conforme ou não conforme. Passando aqui agora para a segunda ferramenta, essa ferramenta ela chama Thermoprofile Scanner. O Thermoprofile Scanner é um complemento do LDQAS. Ele é uma ferramenta para auxiliar, além do monitoramento aí, das grandezas elétricas, das variáveis de processo como velocidade de alimentação de arame, fluxo de gás, a gente vai possibilitar uma análise térmica desse perfil do cordão. Então, esse sistema ele vem logo após a soldagem, ele vai ter um offset aí, uma distância X da tocha. Conforme a tocha vai passando, ele vem atrás fazendo essa leitura do perfil térmico do cordão. É uma ferramenta muito boa para detecção de alinhamento, tamanho de cordão, perfil de cordão e detecção de poro também. É um sistema que é um complemento do QAS, então ele vai possibilitar essa interação com a máquina também e vai interferir diretamente no processo de fabricação. Passando aqui agora a terceira ferramenta, o terceiro dispositivo, ele é chamado Weld Scanner. O Weld Scanner ele vai ter duas vertentes. A primeira vertente é medição e gravação de dados. A gente pode utilizar ele para processos manuais e automatizados. E tem a outra ramificação dele, que é o Weld Scanner Validator. E ele vem muito no sentido de auxiliar na calibração e validação do seu equipamento de solda, então da sua fonte de solda. Ele vai te gerar um report, te gera um relatório em PDF automático, onde ele certifica o seu equipamento de soldagem. Tá? Então, vindo ainda um pouquinho mais além, a nossa última ferramenta, o nosso último dispositivo é o Weld Analyst. O Weld Analyst, ele tem como característica fazer uma análise um pouco mais profunda do processo de soldagem. Então, o grande diferencial dele é que a taxa de amostragem desse equipamento é muito maior comparado ao Weld QAS ou ao Weld Scanner. A gente vai passar por ele e a gente vai ter noção aí do quanto ele é poderoso nessa área de pesquisa e desenvolvimento. É um produto muito voltado para laboratórios e universidades, centros de pesquisa. Entrando aí já no Weld QAS em si, vamos explicar um pouco mais tecnicamente agora do que é a ferramenta. Então, ele vai fazer esse monitoramento automático em linha durante a soldagem, em tempo real. A primeira característica dele é gerar documentação. Então,
todos os cordões de solda serão gravados e a gente vai ter todo esse banco de dados disponível. A gente vai poder trabalhar com esses dados na própria memória do equipamento ou trabalhar com esses dados num servidor ligado por rede Ethernet, por exemplo. Ele é um computador, ele é um PC, ele roda numa base Windows, e a gente tem essa possibilidade de comunicação, de endereçar ele para o servidor e a gente acessar essa informação no momento que a gente quiser. Ele vai fazer um monitoramento, ele vai estar lendo constantemente o que está acontecendo no processo de soldagem, e o operador ele vai ter acesso a essa leitura na tela, na interface IHM do equipamento. E o grande diferencial é a detecção de falhas. O LDQAS ele é fornecido em duas versões, as versões compacta e a versão cabine. A versão compacta, essa da nossa esquerda, ele possibilita controlar ou monitorar até 2 tochas ou 2 equipamentos. Então, 2 equipamentos com um conjunto de sensores, tensão, corrente, fluxo de gás, velocidade de arame, ele consegue gerenciar, ele consegue administrar 2 equipamentos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ter na tela, ali, em tempo real, a medição, o que está acontecendo em dois equipamentos simultaneamente. Já a versão cabine, ela te possibilita a conexão de vários equipamentos. Então, ela tem a derivação da versão console ainda, que é uma versão personalizada. Então, a gente pega a demanda, entende qual que é o cenário, quantos equipamentos serão monitorados, e a gente desenha o melhor layout, um layout no sentido de ser o melhor custo-benefício para que esse monitoramento e essa expectativa de detecção de defeitos seja atendida. Então, o que é o LDQAS? O LDQAS ele é um observador de soldagem, ele é um inspetor de qualidade e ele é um gravador de tudo que acontece no processo, do início, da hora que abre o arco até a hora que fecha o arco. Tá? Outro grande benefício ele não está limitado só no processo MIG-MAG. Nós temos aí o processo TIG, o processo de SAW, que é o arco submerso, temos o processo de solda por resistência ou projeção, solda plasma, solda laser. Todos os processos de soldagem nós conseguimos monitorar e fazer essa detecção de defeitos com esse equipamento. Outro grande benefício, tirando o Thermal Profile Scanner, nós não precisamos agregar nenhuma montagem adicional na tocha. Quando a gente precisa montar algo muito próximo da tocha ou na tocha, a gente limita um pouco o sistema com relação a acesso. Então, a grande vantagem desse sistema é poder controlar ou monitorar pelo menos as 4 variáveis essenciais de um processo de solda arco ou solda resistência, sem adição de nenhuma ferramenta na tocha, sem nenhum adicional ali na tocha. Bom, nós temos 2 princípios de operação do sistema. O primeiro é encontrar uma mudança no arco pela medição dos dados. Então, ele vai estar sempre comparando um padrão com o que está sendo medido em tempo real. Então, nós treinamos o nosso sistema, nós definimos os limites. Então, nesse exemplo aqui, essa curva seria
o meu cordão de solda. Então, meu cordão de solda, ele inicia numa característica e nós conseguimos definir um intervalo intermediário, um limite intermediário, que seria um limite aceitável dentro ainda dos padrões. E conseguimos determinar os limites máximos, tanto superior quanto inferior da curva. Então, se ele sair fora desse limite pré-determinado em qualquer momento aqui ao longo do tempo do seu cordão, ele vai te apontar o erro, ele vai te apontar a falha. E se nós determinamos que, por exemplo, essa falha aqui que deu no segundo 1, aqui está em décimos de segundos. Aqui no primeiro segundo que ele saiu, e nesse intervalo de tempo a gente entender que é crítico para o processo, a gente consegue fazer esse ajuste no sistema. Ele vai automaticamente, no final da solda, no fechamento do arco, ele já vai apontar a nota, uma nota ruim, porque nós deixamos o sistema um pouco mais exigente ali, com relação ao desvio, e ele vai qualificar essa solda com base nesse desvio. Se a gente entender que esse desvio, em menos de 1 segundo, está normal para o processo, o sistema, a gente consegue calibrar ele, deixar ele um pouco mais permissível, e o sistema vai dar uma nota conforme o que foi definido. Então, se para a gente está dentro do que foi pré-setado, ele vai dar uma nota, ou uma nota intermediária, ou uma nota boa, conforme todo esse tempo medido no cordão de solda. Então, o primeiro conceito é fazer análise pela mudança no arco, comparando com uma curva existente. O sistema ali é muito preciso com relação à taxa de amostragem. A taxa de amostragem que ele utiliza para fazer essa medição dos parâmetros é de 23 kHz, ou seja, 23.000 vezes por segundo, ele está medindo o que está acontecendo ali na soldagem. Então, tem um processador muito rápido que vai interpretar esses sinais e, através de um algoritmo matemático, fazer o cálculo de se realmente aquele cordão está conforme ou não está conforme. Mais uma vez aqui, ele calcula as pontuações, então ele vai gerar na tela e no histórico, no banco de dados, nós vamos ter lá um score, vamos ter uma pontuação para aquele cordão de solda, aquela nota que a gente definiu conforme os nossos critérios adotados no ajuste do sistema. E conforme essa nota, ele vai dar uma notificação instantânea e permitindo, através dos seus canais de comunicação, pode ser via protocolos diversos ou sinais discretos, dá condição para o equipamento, dá condição para a máquina que está manipulando a tocha de saber a qualidade da solda ali. Então, a gente consegue gerar um condicional na nossa linha de produção de peças conformes e não conformes, e se nós tivéssemos um sistema mecanizado, robotizado, para fazer essa separação de peça boa e peça ruim, o sistema já está pronto para trabalhar nessas condições de indústria, vamos dizer, a gente já traz o nosso processo de fabricação para um patamar de indústria 4.0. O segundo princípio de operação dele é avaliar o perfil térmico do cordão. Então, eu já dei uma prévia lá no início, tem um sistema de scanner laser, então ele vai ficar fazendo uma leitura logo após a soldagem, vai ter um offset X aí que a gente vai determinar, para que, conforme a tocha vai movimentando, ele vem logo atrás fazendo essa medição do perfil térmico do cordão. É uma ferramenta muito importante aí para analisar o perfil de cordão e se houve alguma irregularidade ou alguma interrupção nesse cordão durante a soldagem.
Falando um pouquinho dos sensores que são utilizados nesse sistema, então, é um sistema totalmente universal, que vai trabalhar com qualquer fonte, de qualquer fabricante. O que nós precisamos é, na questão aqui de sensores de tensão e de corrente, o nosso sensor de corrente é, na verdade, um sensor aqui de efeito Hall, onde a gente vai passar pelo menos um cabo de potência entre ele, para que ele identifique esse campo magnético e, através da intensidade do campo magnético, ele vai fazer essa leitura da corrente. Esse sensor é o sensor principal, é o sensor de processo que vai receber todos os sensores e, através de um cabo de comunicação, ele leva toda essa informação para o nosso IHM, que é naquela nossa caixa que vocês viram no início. O sensor de tensão é muito simples, a gente pega dois fios em paralelo do positivo e do negativo da fonte e liga nesses dois conectores, positivo no vermelho, negativo no preto. Então, não tem nenhum dispositivo especial para pegar a tensão de saída da fonte. Só precisamos pegar esse sinal em paralelo ao cabo de potência e trazer para o nosso sistema sem nenhum tipo de filtro. Não precisa de nenhum tipo de filtro. Esse sensor aqui já é um sensor para suportar mais corrente, então um sensor para utilização no processo de arco submerso. E esse sensor é um sensor para o processo de solda resistência. Ele tem uma leitura, uma taxa de amostragem um pouco maior, porque quando se solda projeção ou resistência, é uma solda extremamente rápida. A pinça chega, ou o dispositivo chega, encosta na peça, ele transmite a corrente e funde o metal. Então, você precisa de uma taxa de amostragem um pouco maior, então a gente está falando de 232 kHz, para pegar realmente o que está acontecendo ali na soldagem por resistência e projeção. Os outros sensores que completam esse conjunto de sensores básicos aí para solda a arco é o sensor de fluxo de gás. É muito simples de conectar também. Uma entrada, uma saída, vai para o sistema de solda. Vai para um alimentador de arame, vai para dentro de uma máquina e sai o cabo de comunicação para ligar aqui no sensor principal. Sensor de alimentação de arame, existem duas versões. A versão móvel é uma versão que possui uma flexibilidade maior de montagem, porque ele vem com uma base magnética e a gente consegue adequar ali aquele ambiente ou aquela realidade sem muitos problemas com o ímã e fazendo um ajuste ali, um posicionamento mais flexível naquela área. E temos também o sensor estacionário, que é um sensor que vai ser fixo, ele vai estar muito próximo do mecanismo de tração também, igual ao móvel, porém ele vai estar fixo aqui já num ambiente de produção, por exemplo. O sensor, o terceiro sensor que a gente tem para medição de velocidade de arame, é um sensor para SAW, um sensor para arco submerso, que a única diferença dele é ter uma robustez maior para suportar as bitolas maiores aí de arame. Então, arames de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, que o processo de arco submerso possui, a gente precisa de um mecanismo um pouco mais robusto para suportar essa tração de arame. Além desses sensores que nós falamos, o sistema ele te permite agregar muito mais outros sensores. Então, aqui, se você tem um processo mecanizado, onde medir a distância ou medir a velocidade de soldagem é importante, nós conseguimos, através de entradas auxiliares no sensor de processo, que seriam essas entradas aqui,
a gente consegue fazer essa medição e agregar no nosso relatório, agregar no nosso banco de dados. Esses sensores adicionais, eles são... o nosso sensor é compatível com a maioria dos sensores do mercado. Então, normalmente, os sensores existentes, eles te fornecem uma saída analógica de mais 10, menos 10 volts, onde o nosso sistema consegue trabalhar e interpretar de maneira muito eficaz esse sinal. Tá? Sensor de força também é possível nas aplicações de solda a ponto com pinça. Ele tem essa flexibilidade de trabalhar com mais sensores também. Quais são os defeitos que a gente consegue detectar com aquele conjunto de sensores padrão, que é tensão, corrente, velocidade de arame e fluxo de gás? Nós conseguimos detectar porosidade, conseguimos detectar se o comprimento do cordão está conforme ou não conforme, se teve alguma interrupção nesse cordão, se teve alguma falha ali de alimentação de arame, ele vai pegar. E uma perfuração de chapa, né? Está muito atrelada à questão da elevação dos parâmetros de soldagem. Então, se a gente sobe um pouco mais a tensão e está soldando, por exemplo, uma chapa mais fina e corre esse risco de perfuração, ele vai te apontar também na tela a probabilidade de ter dado alguma perfuração, porosidade, se teve alguma disfunção, uma falha de arco ou uma falha na interrupção, uma falha na alimentação de arame. De maneira gráfica, explicando aqui, nós temos todas as variáveis do nosso processo em função do tempo. Então, numa condição aqui de perfuração, nós temos o nosso cordão de solda aqui ao longo do tempo, e no segundo, entre o segundo 5 e final do segundo 7, ele detectou uma não conformidade e ele vai interpretar através de um algoritmo matemático e apontar na tela de operação que esse defeito é perfuração. Outro exemplo aqui é uma situação de falha na alimentação de arame, onde no meu cordão de solda, no segundo 8 e no segundo 9, eu tive uma falha na alimentação de arame. Então, ele vai apontar isso para a gente também no nosso sistema. A porosidade, então, a porosidade está muito relacionada ao fluxo de gás ali que está sendo aplicado na pulso de fusão. E se ele detectar que saiu do padrão ou teve alguma falta de gás em algum momento da solda, ele vai apontar para a gente e a gente vai saber que naquele determinado ponto a probabilidade de ter dado poro é muito grande. Aqui um resuminho do que é o LDQAS. Então, é um sistema totalmente automático que vai fazer o monitoramento em tempo real e dar condição do seu equipamento mecanizado, robotizado, interpretar aquele cordão para que a gente consiga interferir no processo de fabricação do seu produto, da sua peça. Além de dar essa condição de detecção de falhas, nós conseguimos também fazer cálculo de aporte térmico, dependendo dos sensores que estão instalados. Por exemplo, para aporte térmico, nós precisamos de um sensor de velocidade, ou informar para o sistema que ele está trabalhando em determinada velocidade. Também conseguimos saber a taxa de deposição. O sistema ele te permite saber o consumo de arame em metros, o consumo de arame em quilos. Tudo isso a gente consegue ter no nosso report ali, no nosso relatório que a gente vai extrair do sistema. Nós vamos quantificar a produtividade do sistema, dá para prover sugestões de melhoria com relação à taxa de deposição, tempo de arco aberto, para aquela soldagem que é mais delicada, uma soldagem de responsabilidade, aquela soldagem que exige aí
um teste não destrutivo, um ensaio não destrutivo, a gente vai conseguir reduzir esse número de ensaios, controlando melhor o nosso processo de soldagem, comparar a produtividade de múltiplas estações, reduzir o esforço administrativo para rastreabilidade com a documentação completa do seu processo de soldagem, controlar em tempo real a aderência da EPS que foi estabelecida. Então, todos os parâmetros de EPS que foram definidos, nós conseguimos em tempo real monitorar essa aderência a tudo isso que foi definido. E a integração com os sistemas de automação. Identificação de problemas também no equipamento de solda, então, medindo todas essas variáveis, a gente consegue ter uma noção do que o equipamento de solda está entregando naquele momento da soldagem. Então, esse é um resumo, é um sistema extremamente flexível e que vai te possibilitar essa análise mais profunda e conectar, fazer essa comunicação com o seu sistema de automação em sua planta fabril. Entrando agora um pouquinho no Weld Scanner. O Weld Scanner um pouquinho diferente do QAS, porque ele não vai interferir no processo de automação e também ele não vai gerar um score, gerar uma pontuação, detecção de falhas para o seu processo. Ele vai fazer a leitura dos dados, nós vamos conseguir ver esses dados aí na tela, nós vamos conseguir extrair esses dados também em rede, ou por pendrive, ou pela memória do próprio equipamento, e a gente vai conseguir fazer esse monitoramento e coleta de dados. Também é um equipamento para todos os fabricantes, não se restringe aos equipamentos da ESAB, conseguimos aplicar em todos os equipamentos. Esse croquis aqui, essa foto, ela ilustra um pouquinho de como que é a instalação, tanto do Weld Scanner quanto do QAS. A montagem é muito simples. Então, nós temos aqui dois cabos, dois fios para medir a tensão do sistema, a tensão de saída da fonte, como eu havia explicado. Um cabo de corrente passando entre o nosso sensor de processo. Então, é um sistema que permite cabos até de 120 milímetros aqui. Um sensor de fluxo de gás, que é conectado numa entrada aqui de sensor, e o sensor de alimentação de arame, que vai na outra entrada. Então, é muito simples de instalar esse sistema, é muito rápido. Outro ponto que mostra bem a flexibilidade do sistema, a gente consegue também agregar outros sensores, igual no QAS, sensor de força, sensor de velocidade, sensor de deslocamento, e também um sensor para medição do tempo de resfriamento. Então, um laser ali que vai estar medindo a temperatura da peça, e a gente consegue visualizar essa curva no equipamento também e fazer o registro desse momento aí de medição. O Validator é uma ramificação aí, é um paralelo ao Weld Scanner, mas o foco dele principal é fazer a calibração e a validação das fontes de solda. Então, quem trabalha com prestação de serviço e precisa gerar um relatório, precisa gerar um certificado do equipamento de solda para o seu cliente, esse é o equipamento ideal. Ele vai ter a mesma dinâmica de instalação do Weld Scanner, o mesmo sensor, conectado a um banco de carga, para a gente extrair o máximo de potência e fazer as calibrações necessárias, e vai gerar um relatório automático desse equipamento, sem a mínima possibilidade de burlar o sistema. Ele vai te gerar um report, a gente não consegue editar isso, é automático. Indo um pouquinho mais para o campo de
de pesquisa e desenvolvimento, nós temos o Weld Analyst. O Weld Analyst ele vai fazer uma análise do seu processo de soldagem um pouco mais profunda, então a gente está falando uma taxa de amostragem de 1 MHz, é praticamente o dobro do que a gente está utilizando no QAS para fazer as medições. E a gente consegue também atrelar uma câmera de vídeo de alta velocidade, sincronizada. Na apresentação de robótica que eu fiz, tinha um GIF animado, onde a gente via o destacamento da gota em vários modos de transferência, em arco curto-circuito, globular, spray. Então, é uma ferramenta também que te possibilita fazer esse tipo de filmagem mais precisa do que está acontecendo no processo. Além de a gente ter esse detalhamento todo, um osciloscópio super potente para fazer a análise do nosso cordão de solda. Entrando nas aplicações com o Weld QAS, nesse caso, nós temos uma situação onde é feita uma soldagem MIG na carroceria de um automóvel, e o QAS ele detectou falhas logo na ignição do arco. Então, nós temos aqui a nossa curva ideal, meu limite máximo, meu limite mínimo, e o que realmente aconteceu. Ela veio no segundo 0,6, ela desce aqui e sai totalmente fora do que a gente tinha estabelecido. Ele pegou isso aí em frações de segundo. Tá? Aqui no exemplo de baixo também, no segundo exemplo, ele vem no segundo 0,6, ele sai aqui, ele dá um pico e sai do nosso limite máximo aqui, e depois ele desce, cai para dentro do padrão. Então é um equipamento que pega frações de segundo, é muito preciso. Nesse caso aqui, a soldagem MAG também num equipamento de automóvel, braço oscilante. O interessante também é que na tela do Weld QAS, nós conseguimos carregar o desenho, uma imagem bitmap ou outro tipo de figura, e a gente consegue ilustrar na tela em qual solda o sistema está e qual é a nota e o que aconteceu em cada solda. Então, nessa minha peça aqui, por exemplo, eu tenho soldas dentro do que foi estabelecido, soldas conforme, e tem uma solda aqui que saiu fora do parâmetro pré-estabelecido. E há uma outra aqui solda que ficou dentro do nível aceitável. E então, assim, o operador também, ou o inspetor de qualidade, quando ele chegar na célula ou na estação de solda e ver graficamente isso, facilita bastante o trabalho deles. Nesse caso aqui, a gente tem os limites intermediários, os limites máximos também da minha curva de solda, e ele saiu aqui no segundo entre o 0,2 e 0,3. Foram 180 milissegundos para detectar a irregularidade. Então, a gente consegue deixar o sistema extremamente exigente, um sistema que vai pegar frações de segundo, ou a gente também consegue flexibilizar de acordo com o que a gente determinar. Então, cada processo tem sua particularidade, porém é um sistema que te permite calibrar, fazer esse ajuste antes de implementar, de ser implementado na sua linha. Nesse exemplo, nós temos um caso de monitoramento do arco submerso, então, um sistema tandem aí com 5 tochas e o sistema de cabine fazendo esse controle, essa medição, gerando documentação, fazendo toda a análise crítica e também de aporte térmico. Nesse exemplo, a gente tem um caso de soldagem plasma e também laser para o teto do automóvel,
ele pega várias variáveis para monitorar, então a potência do laser, alimentação de arame, corrente de aquecimento do hot wire, a tensão de aquecimento do sistema hot wire, a posição da junta, posição focal, corrente de solda, tensão de solda também da tocha plasma e fluxo de gás. Então, com esse sistema a gente tem um monitoramento, um controle total do que está acontecendo no processo de soldagem. Nesse exemplo, nós temos uma aplicação de soldagem TIG nos tanques do foguete. Eles, por ser uma soldagem de alta responsabilidade, uma soldagem crítica, eles tinham que ter 100% de documentação e ferramentas para gerenciar essa EPS. Aqui um exemplo de soldagem por resistência. Então, como eu havia falado, o sistema ele precisa de ter uma taxa de amostragem um pouco maior, aqui a gente está falando de 230 kHz, para pegar altas velocidades. Então, a pinça do robô, ela chega no ponto, ela fecha muito rápido, e esse sistema precisa ser capaz de identificar o que aconteceu ali naquele momento. Outra possibilidade muito interessante na solda a ponto é a gente ter uma visibilidade da nossa peça e saber em qual ponto a gente teve um desvio e qual ponto as soldas foram conformes. Então, isso, mais uma vez, para o departamento de qualidade, de engenharia de qualidade, vai facilitar a vida de quem faz essa inspeção visual. Os parâmetros que foram monitorados aqui foi tensão, foi a corrente, foi a força da pinça, a energia, a resistência, a potência e a distância também. Esse sistema ele está implementado em campo, né, numa obra, foi implementado para monitorar a soldagem MIG em tubulações. Então, o enclausuramento dele, o fechamento, foi dedicado para suportar ambientes severos, ambientes mais agressivos aí, para trabalhar no deserto ou o que seja. Então, a gente tem essa flexibilidade também de, se surgir uma aplicação num ambiente muito severo, a gente fazer ou desenhar um produto que suporte essa condição de ambiente severo. No caso aqui, ele está monitorando a tensão, a corrente, são duas estações de trabalho, então ele está monitorando tensão, corrente, a velocidade aqui de deslocamento, a potência, o aporte térmico, a temperatura também. Então, é um sistema bem completo. Nesse caso, é uma soldagem de sistemas de exaustão, uma soldagem MIG, onde o Thermoprofile Scanner está monitorando o perfil do cordão. Então, no gráfico, a gente consegue identificar aqui essa mordedura aqui, essa mordedura, ela vem mais suave aqui, e essa aqui, que pegou praticamente toda a superfície do cordão, ela aparece aqui como sendo parece um esmagamento, né? Alguma coisa amarrando aqui. Então, graficamente, a gente consegue saber o que aconteceu naquela solda. Nesse exemplo, uma aplicação de soldagem TIG, de maçaneta de porta, totalmente robotizado. Então, eles definiram ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no gráfico a gente tem o perfil térmico do cordão nesses 5 pontos, e a gente consegue saber os desvios. Então, ele vai detectar as falhas que interferem totalmente na qualidade do produto. Alinhamento de tocha, penetração. O processo TIG é um pouco mais delicado com relação ao ponto focal ali. O tungstênio ele tem que estar constantemente afiado para que não haja nenhum desvio. Então, uma maçaneta de porta, que é um produto bem delicado, e a gente precisa ter esse controle extremo aí.
soldagem por indução, então, essas empresas que fabricam perfis quadrados, tubos quadrados ou tubos redondos mesmo, e tem essa demanda de alta velocidade de soldagem, o Thermoprofile Scanner é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar nessa detecção de falhas. Então, aqui no desenho, ele vem logo após aqui a soldagem, fazendo essa medição. Uma aplicação de soldagem de rodas, uma soldagem MAG. Lembra que eu falei do acesso? Então, nesse caso aqui, conseguiu-se implementar o Thermoprofile Scanner junto da tocha. A gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de dimensionar o sistema, porque o acesso é um ponto crítico aí nos sistemas mecanizados. Então, esse é um exemplo de que deu certo a gente colocar um Thermoprofile Scanner para medir aí o alinhamento da roda, se o perfil do cordão está conforme, mais uma aplicação para ele. Aqui uma aplicação das válvulas do motor, então é feito um revestimento por plasma mesmo, onde ele está monitorando a posição do arco e a temperatura também da peça. Aqui repetindo, já falamos já da soldagem de tubulações. E aqui alguns exemplos de defeitos que são detectados pelo QAS, então falta de fusão, a perfuração de chapa, na solda por projeção também, essa falta de... E agora a gente entra aí para as perguntas e respostas. Beleza, André. Carlos, estou vendo que o Carlos já está falando aí, né, Carlos, com o pessoal, conversando no chat. Como é que está isso aí, Carlos? Você quer falar para o pessoal o que você já respondeu? Como é que a gente vai fazer? Já tive algumas perguntas que já foram respondidas. Tem uma aqui que fizeram para a gente, André. De que forma as EPS é inserida no WeldQS? André, pode falar. Não, só uma sugestão, quando a gente estiver falando, colocar o microfone no mudo para não ficar voltando. Eu tô ouvindo um eco, não sei se todo mundo está ouvindo também. Tá, vou deixar no mudo aqui. Carlos, qual foi a pergunta, Carlos? De que forma as EPS são inseridas no WeldQS? O WeldQAS, ele tem uma área de configuração onde a gente consegue fazer esse ajuste dos parâmetros. O primeiro ponto que a gente precisa definir é fazer uma soldagem com os parâmetros pré-estabelecidos, e aí dentro desse conjunto de variáveis, a gente consegue definir os valores e limites para todas as variáveis do processo. Então, ele tem uma tela de calibração, uma tela de ajuste, onde permite a gente carregar esses dados. Não que a gente vai entrar já com o valor certo de tensão, corrente, etc., mas a gente vai fazer essa solda dentro da nossa EPS, e aí a gente vai calibrar ele, vai ajustar ele, para que ele respeite esse limite imposto pela EPS. E a gente tem limite de quantas EPS a gente pode carregar? É uma só que a gente pode colocar no WeldQAS? Não, o WeldQAS ele não tem limite de programas. Todas as EPS a gente pode chamar dentro do QAS de programas. Então, nós cadastramos todos os programas, nós definimos todos os parâmetros, e é infinito esse número de EPS ou de programas que podem ser carregados no sistema. Ele é um PC, ele tem HD, então, assim, ocupa muito pouco na memória do sistema. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, até fazendo, a gente só pode conectar isso nos equipamentos ESAB? Acho que...
Como fica a conexão com outras empresas, outras marcas? Não, ele é totalmente universal. Conforme eu apresentei, ele é um sensor que te permite uma instalação simples com qualquer equipamento de qualquer fabricante. Mais alguma pergunta que a gente não respondeu, André e Carlos? Espera aí que eu estou dando uma checada aqui. Tem uma pergunta aqui a respeito de processos manuais, né, com ELD QAS. Está perguntando aqui a respeito de processos que a gente pode utilizar com o sistema em sistemas manuais. Quais processos a gente poderia estar utilizando para fazer o monitoramento com o sistema da HKS? Para soldar arco, todos. Então, TIG, MIG, eletrodo, todo tipo de solda manual a gente consegue monitorar com o QAS ou com o scanner. O QAS, ele é mais indicado para mecanização, porque a mecanização ela vai te possibilitar um posicionamento preciso, um deslocamento preciso. Quando a gente traz para o universo de soldagem manual, a chance de variação é muito grande. A mão do soldador pode variar demais ali, aí a gente não tem consistência nos dados. Então, o QAS ele é bem mais implementado na mecanização e na robotização, porque o sistema que carrega a tocha é extremamente preciso e constante. Na mão do soldador, se a gente for partir para a detecção de defeitos, vai ficar muito difícil a gente ter um parâmetro. Ok. Tem mais uma pergunta aqui dizendo o seguinte, se é possível a gente localizar no cordão de solda a descontinuidade que foi detectada. Sim, é possível. Como o sistema ele faz a medição ao longo do tempo, o sistema ele vai, depois de fechado o arco, ele vai te apontar se saiu do limite, ou se saiu do que foi pré-estabelecido, e o sistema te permite entrar naquele cordão no mais detalhes e ver em que momento que isso aconteceu. Então, a gente vai ter praticamente um osciloscópio disponível para a gente ali 24 horas, onde a gente vai entrar naquele cordão que teve o defeito e ir no detalhe aonde, que ponto que aconteceu esse desvio. Ok, mais alguma, Carlos? Tem mais uma aqui só perguntando aqui a respeito do sistema de medição de temperatura também. Se ela faz a medição de temperatura somente do cordão ou se ela faz medição também da tocha de soldagem? Nesse caso, somente do cordão. Da tocha não é possível. Ele vai ficar indexado ali a tocha e ele vai ter um ponto focal só na poça de fusão, só no cordão. Logo após a poça de fusão, ela vem no offset, ela vem atrasada aí alguns milímetros. Ok. Bom, os contatos do André estão aí na tela, né, André? E-mail, e se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer algum novo contato com ele. Carlos, talvez se você quiser mandar aí no chat também os seus contatos para caso alguém queira fazer mais alguma pergunta ou fazer um contato conosco mesmo para alguma dúvida, para alguma cotação, alguma coisa assim. E eu gostaria de convidar o pessoal que ainda está conosco aí a entrar no nosso site, exab.com. Lá a gente tem vários outros materiais complementares a tudo isso que os meninos apresentaram aqui. A gente tem não só informação de produto, mas muito conteúdo educativo. A gente está com um material lá que são as tendências de soldagem. A gente desenvolveu esse material com uma série de pessoas aqui da ESAB, do mercado, focadas em soldagem e corte. Então, é uma revista bem completa, o download ele é gratuito lá no nosso site. São várias tendências que a gente está apontando aí sobre soldagem e corte, é um material bem interessante, né, para quem é do ramo, do segmento. E tem também a agenda dos novos webinars, das novas apresentações que a gente vai ter aí na semana que vem. Então, ainda temos uma série de aulas e de conteúdos para compartilhar. A programação também está disponível lá no nosso site exab.com. Ok?
André e Carlos, se quiserem complementar mais alguma coisa. Não, Virgínia, só tenho a agradecer ao público, aproveitar esse momento para trocar informação importante e agregar aí em conhecimento. E os meus contatos estão na tela, fiquem à disposição, eu vou responder nos e-mails. A ESAB está à disposição para qualquer tipo de desafio que vocês tenham. Da minha parte também é somente agradecer ao público aí, os participantes. Teve bastante perguntas, acho que é um tema aí que é bem atual hoje em dia, né, que todo mundo fala de monitoramento, essa questão de integração com automação, acho que é um assunto bem atual, vi que teve bastante participações aqui, e agradecer a vocês aí pela audiência aí desse evento. Deixei o contato aí no chat, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer também, estamos à disposição, nos envia um correio, um contato, que a gente será um prazer aí responder vocês aí depois. É isso, pessoal, muito obrigada a todos e nos vemos nos próximos aí que vão acontecer na semana que vem. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.